Graça e paz, meus amados irmãos, é um prazer de estar chegando aos amados hoje pela manhã para compartilhar, para refletir a leitura da revista da nossa lição da EBD, que a nossa lição é Alimento da Oração, e hoje pela manhã, é o sábado, é a oração do pecador, que é baseada na leitura no Salmo 32. Esse Salmo 32 é um salmo riquíssimo, que alguns defendem que foi escrito pelo rei Davi, que a situação, o contexto desse salmo é que Davi tinha pecado há um ano atrás, com Betseba, o pecado de adultério, e durante esse ano todo ele não pediu perdão a Deus, correto? Não pediu perdão ao Senhor. Então ele sofreu as consequências. Então esse salmo nós precisamos compreender, o contexto é esse. Agora, o título da reflexão é a oração do pecador. Primeiramente, oração. Oração é falar com Deus. Oração é clamar a Deus. Oração é entregar a sua vida no altar do Senhor. Mas também, quem está orando? O pecador. Pecador, aquele que desobedeceu a Deus, aquele que fez aquilo que não agradava ao Senhor, que alguns dizem que errou algo. Então nós precisamos nunca se esquecer de que toda vez que nós cometemos algum pecado, nós estamos cometendo um pecado contra Deus. Então a oração, essa oração do pecador, e o Salmo 32 diz aqui no início, versículo 1, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele cuja a iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Eu entro as palavras, feliz o homem que o seu pecado é perdoado por Deus e é expiado por esse Deus. Então o homem é feliz a partir do momento que esse homem ele tem os seus pecados, tá certo? Perdoado por Deus. Porque, como já dissemos, o pecado é a rebelião contra Deus. Quando eu peco, eu estou pecando contra Deus. Agora, esse pecado tem que ser perdoado por Deus. Mas também nós precisamos compreender o que o versículo 2 ao versículo 5, nós encontramos o texto sagrado, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito matou dolo. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou a sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste as minhas iniquidades do meu pecado. Então nós encontramos aqui o salmista, ele está dizendo que a consequência do pecado na vida dele foi seríssima. Porque isso é a realidade. A partir daquele momento que o homem, a partir do momento que a mulher peca, mas ele não confessa o seu pecado ao Senhor, quando ele não reconhece que é pecador, que ele não reconhece que precisa se afastar desse pecado, ele sofre as consequências do pecado. Por isso que ele diz aqui que a mão do Senhor estava, tá certo? Pesava dia e noite. É a questão da consciência dele, que ele sabia que tinha errado, ele sabia que tinha desobedecido, ele sabia que aquele pecado era um ato de desobediência a Deus. Ele tinha feito algo que não era do agrado de Deus. No caso de Davi, é o caso do adultério, com Betseba. Então, ele cometeu um pecado, mas ele não tinha confessado. Então, o que é que acontece? A questão importante é quando nós erramos, quando nós cometemos algum pecado, é nós confessarmos o pecado. Já diz a Bíblia Sagrada, no livro 1 João, capítulo 1, versículo 9, se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, nosso Deus, ele espera que nós possamos pedir perdão, reconhecermos que somos pecadores, pedir perdão e abandonar o pecado.
Enquanto não for isso, as consequências virão na vida do homem e da mulher. Mas também é necessário compreender de que nós precisamos nunca se esquecer de que essa atitude é a atitude voluntária da pessoa. A pessoa tem que querer, desejar e confessar o seu pecado. Do versículo 7 ao versículo 11 do livro de Salmos 32, nós encontramos o texto sagrado dizendo o seguinte: ele está dizendo: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegre canto de livramento. Instituirei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como um cavalo ou a mula, sem entendimento. No versículo 7, quem está falando são salmista. No versículo 8 ao versículo 9, nós encontramos o quê? Agora quem é Deus falando. Por que isso? Porque, na verdade, o salmista, ele já tinha confessado o seu pecado. Então, agora ele está dizendo: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação e me cerca com alegre canto. Antes ele estava sofrendo, ele agora estava alegre, porque o nosso Deus estaria o protegendo, guardando, livrando de todas as situações. Então é necessário compreender, por isso que no versículo 11, ele diz o seguinte: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos ao justo, exultai a vós todos que sois retos de coração. Então nós precisamos nos alegrar no Senhor. Essa alegria, se é a verdade em nossas vidas, nós precisamos, meus irmãos, precisamos confessar nossos pecados, abandonar o nosso pecado, viver fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Isso é essencial. E que o nosso Deus possa te abençoar cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém.